Olá pessoal, meu nome é Augustinho Mendonça, sou analista judiciário, área judiciária aqui do TRT da 23ª Região, desde 2004, há muito tempo, portanto. E hoje nós estamos aqui, na verdade, para mostrar para vocês algumas questões, tratar de alguns temas que provavelmente podem vir a ser abordados no próximo concurso para servidor. O tema escolhido para eu tratar aqui com vocês é um tema que desde muito tempo é cobrado pelas bancas examinadoras de concurso. Não tanto pela complexidade, porque não é um tema tão difícil, mas em si pela possibilidade que ele dá às examinadoras de provocarem confusão na cabeça de vocês. É um tema que tem uma regra e várias exceções, e por isso é comum as bancas de concurso, a Carlos Chagas e outras, fazer certa confusão. Então agora vamos usar a questão escolhida para debater. Atenas, residente na cidade de Apucarana, foi contratada em Londrina para trabalhar como secretária da diretora comercial da empresa de turismo Semideuses Limitada, cuja matriz está sediada em Cascavel. Após 2 anos de contrato prestado na filial da empresa em Curitiba, foi dispensada, embora tenha avisado seu empregador que estava grávida. Atenas decidiu ajuizar a reclamatória trabalhista, postulando a sua reintegração por estabilidade gestante. No presente caso, a vara do trabalho competente para processar e julgar a demanda é a do município de alternativa A, Cascavel, em razão de ser a matriz da empresa empregadora que é ré na ação; Curitiba, porque nesse caso a comarca competente é a capital do estado; Apucarana, por ser o local da residência da trabalhadora; Curitiba, por ser o local da prestação de serviços; Londrina, porque foi o local da contratação da trabalhadora. Falando de competência, é preciso estabelecer o seguinte: embora haja várias exceções, nós devemos nos focar na regra geral. Por que na regra geral? Porque é ela que nos dará segurança para, após assimilada, conseguir entender todas as exceções que virão, e serão bastante. Como nós sabemos, o Código de Processo Civil, ele estabelece como regra geral de competência o domicílio do réu. Está lá no artigo 94 do Código Civil, Código de Processo Civil, e 46 do novo Código de Processo Civil. E a CLT, pessoal? A CLT, ela estabelece como regra geral o local da prestação dos serviços. Isso, independente de contratação, de onde é o domicílio do autor ou do réu, o importante para a CLT é o local onde os serviços foram prestados. Por quê, pessoal? Porque a CLT, ela visava a possibilitar melhor colheita de provas, que o local da prestação de serviço, portanto, é o local onde estão as testemunhas, onde está o dia a dia do trabalhador pode ser averiguado pelo juiz, se necessário for. Então, a regra geral estabelecida no caput do artigo 651 da CLT é a prestação de serviço. Vamos ler o artigo. Artigo 651. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviço ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro. Bom, pessoal, da redação do artigo acima, nós podemos extrair alguns elementos, quais sejam. O primeiro deles é que independe da polaridade ativa ou passiva. A competência é da prestação do serviço. Ou seja, mesmo que o empregado seja autor da ação ou réu na ação, essas circunstâncias não vão influenciar na fixação da competência para processamento da demanda. Eu sei que a regra geral é que as ações sejam propostas pelos trabalhadores, mas casos há, como por exemplo no inquérito para apuração de falta grave, ação de consignação e pagamento, o empregado é réu na ação. Nessas hipóteses, não há alteração da competência, que é fixada, como já dito, pelo local da prestação do serviço, seja o trabalhador autor, seja réu. Posta essa regra, pessoal, passemos a analisar o que diz os parágrafos do artigo 651 da CLT, que trata das exceções. A primeira exceção está prevista no parágrafo 1º do artigo 651 da CLT. Vamos a ela. Quando for parte no dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade que a empresa tem agência ou filial, e a essa o empregado esteja subordinado. E, na falta, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Pessoal, como visto no parágrafo 1º do artigo 651 da CLT, a primeira exceção é quando o empregado trabalha como agente ou viajante comercial. Por quê? Nessas hipóteses, não há um local específico de prestação de serviços. O empregado trabalha ora aqui, ora lá, ora acolá. Então, diante da dificuldade de se estabelecer precisamente qual é o local da prestação de serviço, a CLT optou por estabelecer que a ação poderá ser proposta aonde?
no local onde fique a filial ou a agência a que o empregado esteja subordinado. Se não houver agência ou filial, ou então se não houver vara do trabalho no local onde há a agência ou filial, pode ser proposta a ação no local do domicílio do empregado. Se não houver vara do trabalho no local do domicílio do empregado, no local mais próximo. Próximo de onde, gente? Próximo do local do domicílio do empregado. É importante estabelecermos o seguinte: a regra do parágrafo 1º, ela é focada no empregado, ou seja, é a atividade do empregado que é itinerante, prestadas em vários lugares concomitantemente. É importante lembrar que quando o empregado muda o seu local de prestação de serviços sucessivamente, ou seja, ele começa a trabalhar num lugar, depois é transferido para outro, depois para outro, não há regra legal específica. Nesta hipótese, a doutrina majoritária entende que é o local da última prestação de serviços que determinará a competência. Nesse sentido, doutrinadores de peso como Bezerra Leite, Sérgio Pinto Martins, entre outros. Há, entretanto, uma corrente minoritária, defendida sobretudo por Mauro Schiavi, que entende que não, que quando houver sucessão de locais de trabalho, ou seja, principalmente nas hipóteses em que o empregado é transferido, ele poderá propor ação em todos os locais. Bom, esta, como dito, foi a primeira exceção à regra geral. Vamos agora à segunda exceção, prevista no parágrafo 3º do artigo 651 da CLT, que nós vamos ler agora. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Pessoal, pela redação do parágrafo 3º do artigo 651 da CLT, tem-se a fixação de competência quando o empregador exercer atividade fora do local da celebração do contrato. Veja, a primeira coisa que nós devemos fazer é estabelecer a distinção entre o objeto tratado no parágrafo 1º e aquele tratado no parágrafo 3º. Qual seja, no parágrafo 1º, nós vimos que o empregado trabalhava em vários lugares. O parágrafo 3º trata de hipótese em que o empregador, a empresa, atua em vários locais. Nós podemos citar como exemplo aquelas empresas de instalação de som para shows, em que cada dia a empresa, o empregador, atua em uma cidade. Ou também, nós temos as empresas circenses, enfim. A CLT estabelece uma faculdade, permitindo ao empregado propor ação tanto no foro do local da contratação, ou seja, onde o contrato foi firmado, ou ainda no local da prestação de serviço. Veja, gente, aqui a doutrina entende que o foro da celebração não é necessariamente o local onde foi assinado o contrato, mas o local onde houve a seleção, onde a empresa selecionou o empregado, depois de selecionado, ele passou a trabalhar em vários locais conforme a atividade do seu empregador. Vocês devem estar me perguntando: Augustinho, você leu o parágrafo 1º, leu o parágrafo 3º e o parágrafo 2º do artigo 651? Ele não trata de competência? Não, ele não trata de competência territorial. Por incrível que pareça, esse parágrafo 2º está inserido no artigo 651 da CLT, mas ele trata de competência internacional. Veja, aqui nós estamos tratando onde a ação poderá ser proposta partindo do pressuposto de que ela será ajuizada dentro do território nacional. O parágrafo 2º, ele tenta resolver uma questão internacional, dizendo que quando o empregado prestar serviços no exterior, desde que ele seja brasileiro e não haja conversão internacional dispondo sentido contrário, ele poderá propor ação no Brasil. Em qual local, gente? Não há previsão. Como dito, o parágrafo 2º ele não trata de competência territorial. Portanto, a doutrina entende que ele poderá propor ação em qualquer vara do território nacional ou aplica subsidiariamente a regra do processo civil e deverá propor ação no domicílio do réu. Mas, repito, o parágrafo 2º do artigo 651 da CLT não trata de competência territorial. Trata, isso sim, de competência internacional. Por fim, pessoal, para finalizar, nós temos que lembrar duas diquinhas para vocês. A primeira não se pode confundir as regras de competência que se destinam a fixar a vara, o juízo onde será proposta a ação, com as regras de aplicação de direito material, que são previstas lá na Lei 7.064 de 82. Veja, uma coisa é estabelecer qual juízo será competente para apreciar a demanda. Outra coisa é estabelecer qual a legislação aplicável. Normalmente os candidatos confundem. A discussão acerca de qual a legislação material aplicável está lá prevista no artigo 3º da Lei 7.064 de 82,
que estabelece a teoria do conglobamento mitigado, de acordo com a qual a legislação aplicável será aquela que for mais benéfica ao trabalhador, considerando o conjunto de cada matéria. Outra coisa é quem será o juiz. Veja, é possível que se estabeleça, conforme as regras de competência territorial, o juiz da Vara do Trabalho de Cuiabá para apreciar uma demanda e, mesmo assim, esse juiz de Cuiabá poderá aplicar a CLT da República Democrática do Congo, por exemplo, porque a legislação do Congo poderia ser mais vantajosa que a brasileira. Então, uma coisa são as regras processuais previstas no artigo 651, outra coisa são as regras de direito material, previstas lá no artigo 3º da Lei 7.064. Por fim, vale uma última dica: convém dar uma olhada no teor da súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho, que estabelece a possibilidade de recorribilidade imediata da decisão de juiz do trabalho que reconhece a incompetência territorial e remete os autos para outro tribunal distinto daquele onde foi proposta a ação. Neste caso, excepcionando a regra de que não se recorre imediatamente das decisões interlocutórias, o TST entendeu que poderá a parte interpor o recurso imediatamente. Como exemplo, podemos citar a situação em que o empregado ingressa com a ação na Justiça do Trabalho de Cuiabá, o juiz, após a parte ré arguir a incompetência, remete os autos ao juiz da Vara do Trabalho de Campo Grande. Como é um outro regional, aqui a 23ª, lá a 24ª, a parte poderá recorrer imediatamente dessa decisão. Então, pessoal, posto o conteúdo, vamos à resposta da questão. De acordo com o que nós aprendemos, a alternativa correta seria a alternativa D, Curitiba, por ser o local da prestação dos serviços. É isso, pessoal, espero ter contribuído. Bons estudos, esse é o caminho.